Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, irmãos, reunidos para o nosso estudo, né? Vamos ler em 1 Reis, capítulo 11. Vamos direto ao assunto. Eu convido você para pegar a sua Bíblia e vamos juntos, né, fazermos essa leitura o que Deus está falando conosco através desse capítulo 11 do livro de 1 Reis. Para você que ainda não conhece o canal, esse canal é um canal de evangelização. Nós estamos aqui com o intuito, né, de levar a palavra de Deus, a verdade. Então, nós estamos lendo a Bíblia desde o início. Hoje nós já estamos em 1 Reis, capítulo 11. Então, todos os vídeos gravados antes, né, de 1 Reis, tá todos gravados aí. Você pode entrar, se você quiser fazer esse estudo também minucioso da palavra de Deus, porque aqui nós lemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós interpretamos conforme o Espírito de Deus está no comando desse trabalho. Então, eu convido você, pegue sua Bíblia. Talvez você me diz, irmã, eu não estou com minha Bíblia aqui no momento. Eu posso continuar a assistir esse vídeo? Sim, você pode continuar, porque eu vou lendo pausadamente e vou explicando, né, o que é cada versículo está falando. Mas por que eu bato nessa tecla? Para você acompanhar esse estudo lendo a Bíblia, para você começar a adquirir costume de ler a palavra de Deus, e com o passar do tempo você vai começar a entender o que Deus está falando também. Porque muitas passagens bíblicas a gente lê assim, pega, né, uma passagem, lê de supetão sem saber o contexto de toda aquela história. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai achar chato, né? E não vai nem querer mais, vai falar que aquilo não é para você. E toda a palavra de Deus é para você, é para o homem. A Bíblia ela foi escrita para o bem-estar da humanidade. Então eu convido você, se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar esse estudo, eu agradeço e você também vai ser muito mais feliz. Então vamos lá. Em 1 Reis, capítulo 11, diz assim: Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias. Ele não estava contente, né, só com as mulheres israelitas, hebreias. Não, mas ele quis, né, pegar outras mulheres, e aonde foi a derrota de Sansão. Das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós, doutra maneira perverterão vosso coração para seguir de seus deuses? A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. O diabo, ele conhece o ser humano. Então, ele usa, né, esta prática de fazer com que o homem fique enamorado por uma mulher estranha. Estranha, com o que eu digo, é pessoas que não estão no mesmo grau de religiosidade daquela pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Quando você pega uma pessoa que não é da sua linhagem doutrinária religiosa, vai acontecer desavenças. E foi o que aconteceu com Salomão. Deus proibiu toda a nação israelita de se envolver com outras terras. Não foi à toa que Deus fez o maior sacrifício, né, tirando o povo do Egito e colocando em terras, né, que ele daria ao povo israelita, para que houvesse uma comunhão entre todos os povos israelitas, de todas as tribos.
Mas não foi assim, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Aqui a gente vê, né, que Salomão também não cumpriu, né, o prometido que Deus disse a ele, que no momento que ele obedecesse a Deus, Deus daria tudo para ele. Mas no momento que ele desobedecesse, Deus tiraria tudo dele. E foi o que aconteceu. Vamos seguir em frente. Tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Agora você imagina um homem com 1000 mulheres. Um homem com 1000 mulheres. Todas dele. Só poderia dar um estrago sexual, né, irmão? Só poderia dar um estrago sexual. E Salomão fez isso, perverteu. Salomão foi pior do que Sodoma e Gomorra. Perverteu, se entregou à paixão, à cobiça. Olha o pecado aí. O pecado da inveja, o pecado da cobiça. Ele não aprendeu com o pai dele. Ele não viu o que aconteceu com o pai dele. Mas ele também fez pior do que o pai dele. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa de Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em o seguir, como fizera Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, olha aí, deuses estranhos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Ele não importou, ele não teve ele não teve nenhum amor por Deus, sabendo de tudo que tinha acontecido com o povo de Israel. Ele trouxe todos esses deuses das suas esposas, das suas mulheres, e edificou altar para elas. E aquilo juntamente com o povo, um povo escolhido por Deus. Ele abominou tudo o que Deus tinha feito por ele e para o povo de Israel, porque ele era rei, ele estava, né, no poder, porque naquela época as pessoas obedeciam os reis, ele estava no poder. Então, o que ele fez foi uma maior abominação aos olhos de Deus. E aqui fala, e assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Deus ainda aparece para Salomão e fala: Salomão, não segue outros deuses. Enquanto você estiver me seguindo, você será próspero. Eu te darei o bom dessa terra. Eu te farei de você uma grande nação, um povo forte, destemido. Mas não foi o que Salomão fez. Ele
desobedeceu a Deus por falta de negligência. Ele não foi negligente diante de Deus. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste minha aliança, meus estatutos que eu te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Para você ver, o reino, o poderio que Salomão estava, Deus ia dar para um servo dele. Deus ia tirou o reinado dele e deu para um servo de Salomão. Contudo, não o farei em teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho a rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. E o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu, o qual era da estipe real de Edom. Porque sucedeu que quando Davi esteve em guerra contra Edom, tendo Joabe, o chefe do exército, subido a enterrar os mortos e feridos a todo varão em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo varão em Edom. Hadade fugiu para o Egito com alguns edomeus, servos do seu pai, porém era ainda menino. Levantando-se, pois, de Midian foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual deu a casa a Hadade, proveu-lhe de subsistência e lhe deu terras. E Faraó gostou tanto de Hadade que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. Ora, desta irmã de Táfnis nasceu a Hadade, seu filho Genubate, a qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate esteve entre os filhos do rei. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me ir para que eu volte à minha terra. Perguntou-lhe Faraó: que te falta em minha companhia que procuras partir à tua terra? Respondeu ele: nada, todavia peço-me que me deixes ir. Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Aqui a gente observa, irmão, que tem pessoas que dizem, né, que Deus não condena ninguém, Deus não faz mal para ninguém. Claro que Deus faz. Se você está em desobediência para com Deus, Deus vai te castigar. Eu já vi muitos pastores, profetas, dizendo que Deus não castiga ninguém. Claro que Deus castiga. Se você sai do caminho de Deus, se você está no caminho de Deus e você sai do caminho de Deus, com certeza Ele vai te castigar. Então, quando tem alguma coisa, se você é uma pessoa religiosamente, né, obediente a Deus, e quando você não obedece os mandamentos dele, com certeza vai vir castigo. E esses castigos vêm em que forma? Vem em forma de um desemprego, vem em forma de uma doença, vem em forma de uma fome, vem em forma de intrigas, né? Vem em forma de uma desavença familiar, vem em forma de 1000 coisas para te atingir, para ver se você é como se Deus estivesse sacudindo você e fala: olha, volta para o caminho, porque se você não voltar, eu te castigarei mais. É porque a Bíblia fala que Deus castiga ao homem que ele ama. Então, se você está sofrendo algum problema que você está tendo, está difícil no seu caminho, é porque Deus está te castigando. E se Deus está te castigando, dê glórias a Deus, porque Deus ainda conta com você. Deus ainda te ama. Porque no momento que Ele te abandonar totalmente, aí será tarde demais. Então volta
Ah, eu fiz isso. Tá acontecendo isso, eu tô desempregado, eu não consigo arrumar emprego. Entra no seu quarto e fala com Deus. Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Que às vezes você não sabe o que você tá fazendo de errado. Aí você chega para Deus e fala, Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Que eu estou sendo castigada, porque eu não consigo emprego. E Deus vai te dizer. Quando você entra na presença de Deus, Deus vai te mostrar o seu erro, para você consertar. Pois ele ajunta a si homens e fizera capitão de uma tropa. Quando Davi matou os de Zoba, e indo-se para Damasco, habitaram ali e fizeram-no rei em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia. Detestava Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, tá vendo toda a contenda? Por que, né, que houve toda aquela contenda? Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zerua, levantou-se a mão contra o rei. E essa foi a causa, porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrado a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem forte e valente, e vendo Salomão que este mancebo era laborioso, o colocou sobre toda a carga imposta à casa de José. E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam a sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deuses dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem que parecem reto aos meus olhos, e para guardarem meus estatutos, meus preceitos, como fez Davi, seu pai. Então a gente observa aqui, se você não guardar os estatutos de Deus, se você não guardar os mandamentos de Deus, se você não guardar os preceitos de Deus, Deus irá te castigar, sim, como ele castigou Salomão. Então ele tirou todo o reinado de Salomão. Por que ele deixou apenas uma tribo? Por amor. Aqui a Bíblia não fala que foi por amor, por piedade, por misericórdia de Salomão. Não, a Bíblia fala que foi por amor a Davi. Então tudo que Salomão conquistou, tudo que Salomão tinha, nada agradava a Deus. Tudo que Salomão estava fazendo, ele não tinha direito de possuir de Deus nenhuma misericórdia. A única coisa que Deus estava ainda, né, ajudando Salomão, não era por amor a Salomão, mas era por amor a Davi, como ele mesmo deixou, né, escrito pelo profeta Aías, que tudo que ele fizera, que ia fazer, não era para Salomão. Ele deixou bem claro para Salomão. Salomão é como se ele tivesse dito para Salomão. Ele não disse isso, mas foi como se ele tivesse dito: Salomão, eu odeio as suas práticas. Por amor ao teu pai, Davi, eu ainda vou deixar, eu vou ter misericórdia da nação israelita. E aqui ele fala: todavia não tomarei da sua mão o reino todo, mas o salvarei governar por todos os dias, mas deixarei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo. Tá vendo? Salomão estava tão assim escroto, vamos dizer assim,
tá? A palavra real é essa palavra, escroto. Ele estava tão escroto que Deus estava ainda salvando Salomão, o reinado, segurando o reinado de Salomão, não era por amor a Salomão, mas sim por amor a Davi. Tristeza, né? Agora, quantos filhos, vamos colocar hoje na prática, quantos filhos que não são guardados em vida, Deus livra eles, né, do mal, livra eles de bala perdida, livra eles de alguém matar eles. Quantos filhos desobedientes que hoje não estão na casa de Deus, mas eles estão no mundo fazendo todas as atrocidades, né, mundana que tem por aí, por amor a quem? Por amor à mãe deles, que estão dentro de casa orando por eles. Por amor à mãe deles, Deus ainda está tendo piedade e misericórdia de muitos seres humanos que são ruins, tá? Que são ruins, que já deveria estar morto há muito tempo. Porque tem pessoas que é tão ruim, irmão, que a gente, né, ora para que Deus leve aquela pessoa mais rápido possível. Porque só sabe fazer confusão, só sabe, né, achar confusão, procurar confusão. E às vezes, por que aquela pessoa, às vezes você me pergunta, né, por que aquela pessoa não morre, aquela pessoa tão ruim? É porque tem uma mãe orando por ela. Olha o poder da oração. Tem alguém orando por aquela pessoa, para que Deus regenera, né, o coração daquela pessoa. Deus dá tanta oportunidade. Às vezes Deus dá tanta oportunidade para a pessoa passa por tantos perigos, por tantos sofrimento, que ela não acorda que tudo aquilo que ela está passando é um castigo de Deus. Ah, mas eu ouvi dizer que o pastor fulano de tal disse que Deus não castiga ninguém, né? Castiga, irmãos, Deus castiga. Não entra nessa que Deus não castiga, porque Ele castiga. E tem muitas pessoas ruins que estão vivendo hoje, fazendo atrocidade, fazendo só maldade. Ele ainda não é morto, porque Deus ainda está dando uma chance dele se regenerar. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você está me ouvindo. Talvez você faz mal para todo mundo. Você acha graça em todas as coisas ruins, todas as maldades que existe por aí, você acha graça. Você acha graça em maltratar um ser humano, maltratar um velho, maltratar um animal. Você acha graça, você tem prazer em maltratar, você tem prazer em matar, você tem prazer em roubar. Mas por que você ainda não é pego pela polícia? Por que você ainda não é... Talvez você ainda não é morto, talvez você já levou tantos tiros e você fala que nem o diabo quer você. Tem um ditado, né, que muitas pessoas falam, nem o diabo quer ele, que essa pessoa não morre. Essa pessoa, porque você ainda não aconteceu nada com você, porque existe uma pessoa orando por você, pode ter certeza disso. E a Bíblia fala que um servo, quando ora a Deus, Deus ouve a oração. Então é hora de você se regenerar, fazer um concerto diante de Deus e pedir perdão. Se você ainda, Deus ainda tá dando essa chance para você. Se você é uma pessoa, um pecador, uma pessoa que faz atrocidade, só maldade no coração que você tem, então se arrepende, porque isso depende de você. Isso é capacidade sua de se arrepender e não de sua mãe. Enquanto sua mãe está viva, ela está orando por você. Agora, a partir do momento que ela falecer, aí você vai cair na desgraça eterna. Pense nisso. Mas da mão do seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos. Todavia, a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. Então te tomarei, reinarás sobre todo o que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. Há de ser que ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando meus estatutos, meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e edificarei uma casa firme, como fiz Davi, e te darei
Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Zizaque, rei do Egito, onde esteve até a morte de Salomão. Quanto os restantes dos atos de Salomão e tudo o que ele fez, e sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro de Atos de Salomão? O tempo de Salomão reinou sobre todo o Israel foi de 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Nós iremos, continuar essa história. Nós sabemos que era, da vontade de Deus, por amor a Davi, Deus deu uma tribo ainda, para que levantasse uma lâmpada, falasse uma descendência, Israel, deu Jerusalém, para os filhos, a descendência de Davi. Só que até isso Deus tirou, porque os descendentes de Davi também, o filho de Salomão, ele fez atos, que rebelou contra Deus. Israel, hoje, que todo mundo fala que é uma nação abençoada por Deus, não é. Nós vamos continuar essa história e você vai perceber que não é. Que Deus rasgou tudo o que Deus tinha falado. Mas por que Deus rasgou tudo? Por que Deus tirou tudo se ele te falou que ele ia confirmar? Mas só que a gente vê aqui, irmãos, tem gente que fala assim, mas Deus não prometeu que ia dar uma terra, ia dar uma cidade para o povo, para os filhos, para que a lâmpada de Davi ficasse iluminada? Então existe, é Israel, é Jerusalém, Só que Deus, ele disse também que se eles andassem, olha aqui no versículo 38, e há de ser que ouvires tudo o que eu te ordenar, andares pelos caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando meus estatutos, meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Mas não foi o que aconteceu. Eles fizeram tudo o que Salomão fez, apartando cada dia mais, como diz outro, apagando cada dia mais a lâmpada que Deus acendeu. Quando a pessoa se distancia de Deus, Deus também vai se distanciando daquela pessoa. É isso. Vamos, o conselho que eu passo para vocês. Anda na presença de Deus. Faça a vontade de Deus. Se algo na sua vida está errado, se algo na sua vida não está andando bem, faz um conserto com Deus. Talvez você fale assim, mas eu vou na igreja, eu pago dízimo, eu dou oferta. Isso não é o tudo. Isso não é suficiente. É por isso que nós precisamos, irmãos, conhecer os mandamentos, as leis e as ordenanças de Deus. Eu falo que mandamentos, eu falo que o que Deus nos pede para nós obedecermos, eu digo que se fôssemos enumerar tudo que Deus nos pede para nós fazermos, daria mais de 3.000 mandamentos. Não era só 10. Muito mais, porque a Bíblia toda. Se você pega de Gênesis ao Apocalipse, ali Deus sempre está ordenando alguma coisa que você faz errado e você nem sabia que está errado. A Bíblia fala que nós pecamos, olha só, nós pecamos
por não conhecer as Escrituras. Nós carregamos pecado por não conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter intimidade com a lei de Deus. O próprio Salomão, né, ele escreve que nós temos que, quando ele ainda, né, era bonzinho, andava na presença de Deus, nós temos que escrever a lei de Deus na nossa testa, para que as nossas lamparinas nunca se apaguem. Isso, colocar as leis de Deus, escrever as leis, talvez você fale, não é no sentido, né, no sentido, não vou escrever as leis de Deus aqui na minha testa, não, nós temos que entender, colocar no nosso cérebro, para obedecermos. É necessário conhecer, porque você peca de não conhecer. Talvez você ache assim, eu vou na igreja. Olha, se você sabia que tem muita gente que vai na igreja, na hora da oferta, ele pega o quê? Ele pega R$1, R$2, R$5, ele pega moedinha, 50 centavos, e dá de oferta. Como que se ele estivesse dando... Você está dando oferta, não é para homens, você está dando oferta para Deus. Será que tudo que Deus fez para você durante a semana vale apenas R$5? Vamos dizer R$5, porque tem gente que nem dá R$5. E será que você está com o coração limpo? Você não falou mal de ninguém? Você não judiou de nenhum animal? Você deu de comida para alguém que pediu? Você emprestou algo que alguém veio pedir para você emprestado, você negou? Todo pecado que você fez durante a semana, se você apresentar a sua oferta diante de Deus, você pode até apresentar uma oferta de R$1 milhão. Eu vou vender a minha casa e vou colocar lá como oferta. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, aquela oferta que você deu de R$1 milhão, vamos dizer assim, para Deus, é como se você não tivesse dado nada. Sabia disso? É por isso que muitas das vezes você vai na igreja, dá oferta, dá dízimo, dá tudo, e a sua vida financeira não prospera. Muitas coisas ruins acontecem com você, a televisão que queima, a geladeira que queima, falta isso, falta dinheiro, falta óleo, falta isso, falta aquilo. Seu carro quebra, você não tem dinheiro para gasolina. Será por quê? Porque você não obedeceu. Mas, irmãs, não, você não obedeceu. Você não conhece as Escrituras. Quando Deus diz não faça, para não fazer. Quando Deus diz é pecado, é pecado. Tudo que Deus fala para você não faça, tudo que está na Bíblia que Deus fala não faça, tem um porquê que Deus está dizendo aquilo, não faça. Aí você vai falar, então os 10 mandamentos, irmã, ele é só um começo? Irmãos, toda a lei de Deus, ela está resumida. 10 mandamentos é como se tivesse... Quem conhece, quem trabalha na área do direito, sabe que a nossa Constituição Federal, ela é um resumo do vade-mecum. Quem trabalha nessa área de direito sabe do que eu estou falando. E olha que o vade-mecum é dessa, né, grossura. E a Constituição, ela só tem 250 e poucos capítulos, se não me engano. Mas o vade-mecum é assim, é grosso, é bem grosso. A Bíblia é a mesma coisa. Os 10 mandamentos só tem 10 mandamentos, mas nos 10 mandamentos está englobado toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, irmãos, é necessário ter conhecimento da palavra de Deus. É por isso que Deus me orientou para que eu fizesse esse estudo minucioso.
É um estudo minucioso, é por capítulo. Eu não estou aqui com pressa. Se Deus me der saúde para mim continuar com essa leitura até o final de Apocalipse, amém? Mas eu já tenho passado, eu já tenho um legado aí, toda a história, que se você obedecer tudo que eu já passei, pelos vídeos que eu já falei, já está de bom tamanho. Porque tudo que eu falei já está, é a continuação do que eu estou falando agora. Agora, daqui para frente, eu só vou reforçar o que eu já falei. Você está entendendo? É só reforçar. Eu só estou reforçando. Então, irmãos, é necessário conhecer a palavra de Deus, porque você peca por não conhecer as Escrituras. E a própria Bíblia fala: obediência quero. Deus que está falando isso. Obediência quero e não sacrifício. Não adianta nada você fazer o maior sacrifício, vender sua casa e entregar na mão do pastor, falar que você está dando uma oferta gorda, você pega seu salário, entrega tudo na igreja e fala que você está dando dízimo. Ele só quer a sua obediência. Mas você não está obedecendo às leis dele. Às vezes você nem conhece as leis dele. Ou você conhece, mas aprendeu errado, de forma errônea. Porque tem muitas igrejas, muitos pastores que não estudam a palavra de Deus, que vivem atrás de outros pastores, pregando erroneamente a palavra de Deus ao povo. E até nisso você peca. Porque a Bíblia nos fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá vendo? Conhecereis, olha que versículo profundo. Conhecereis a verdade vos libertará. Maldito é o homem que confia no homem. Então, ele é pastor, mas você está sendo amaldiçoado, porque você confia mais no pastor do que em Deus. Veja como que é pesado, né? Essa palavra. Maldito, você é um maldito diante de Deus, porque você está confiando em pastor. O que o pastor arrota para você, você está comendo, engolindo e achando saboroso. Mas o que Deus está falando, você nem conhece. Então, abre os seus olhos, abre a sua mente para conhecer as coisas. Um forte abraço, irmãos. Termino por aqui esse capítulo 11 do livro de 1 Reis. Se você gostou desta mensagem, você se inscreva no canal, você compartilha esse vídeo para que nós possamos, né, ao ir ao encontro, né, de Deus, nós possamos ter uma vida, né? O próprio Deus fala, né, que ele é vida e vida em abundância. E realmente, irmãos, quando você está alinhado com Deus, você não tem problema. Lutas vêm, tá tudo bem. Fome vem, tá tudo bem. Porque você nunca vai ter fome. Tem guerra, então, o mundo tá desabando na sua cabeça. Mas para você vai estar o quê? Tudo bem. Aí talvez você fale: irmã, como que vai acontecer isso? É porque está escrito: 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e você não será abalado. É confiar, irmãos. Como o apóstolo Paulo fala: o justo viverá pela fé. Você está entendendo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.